Pois bem, chegou o famigerado dia que eu vou tentar fazer a peça que eu estou mais ansiosa para fazer do meu Pinterest, que é esse top aqui. Ele é maravilhoso, é maravilhoso, eu amei por causa de ter um lação, de ter esse negócio e tudo mais. Essa peça, ela realmente é de uma marca, a pessoa vende outras peças também com esse estilo de laço e estruturação e tudo mais, porém, eu não tô tendo a verba ainda pra poder comprar. Confesso que eu fiquei um pouco assustada na hora que eu já vi o valor convertido. E assim, como eu sei costurar, a gente pode fazer um parecido, né? A gente pode se inspirar ali pra fazer um também. O modelo dessa marca, ele tem o decote como se fosse quase um decote de coração. Que ele é bem fundo aqui assim. Não tão fundo, mas ele faz um coração. E ele tem um bico também aqui na parte da frente. Eu não gosto muito, por causa de eu usar muito cós, cintura alta. Aí vai dar uma dobra assim, parece um... Então a gente vai fazer de um outro jeito. Eu já tenho o molde pronto, porque eu usei em um vestido que eu comecei a fazer. Eu achei que ia dar errado, mas deu muito certo. Então a parte de cima dele vai dar certinho pra eu fazer o que eu quero. Porque ele ficou mais reto aqui. Eu fico confortável, não me sinto tão desconfortável assim. E ele também é reto na parte de baixo, não tem esse bico. Então já tá aqui todo separado, não vou mostrar o processo de molde porque ele já tá pronto. Só um adendo. Na parte da frente, ele tá aqui assim, dobrado ao meio, que é pra eu cortar uma parte só e depois ele abre assim e fica uma parte espelhada. Mas eu não quero fazer espelhado, porque na peça original ali, ela tem uma costura no meio, né? Que é pra colocar uma barbatana. Mas eu não vou fazer com barbatanas, porque eu acho que meu tecido já é bem estruturado, eu vou fazer ele a frente e o forro. Então eu vou só, em vez de cortar aqui, deixar o meio sem cortar, eu vou cortar também, dessa vez, pra colocar uma costura a mais, pra dar um tchan, né? O laço também tem uma estruturação diferente, eu andei estudando como que faz, possivelmente vai dar certo. E o tecido que a gente vai usar não vai ser das mesmas cores, porque eu até gosto de rosa, assim, preto e tudo mais, mas tem dois quesitos, né? Ali é uma transparência preta, que eu não gosto muito de mostrar transparência no meu buchinho, eu ainda me sinto um pouco insegura. E também por causa de ser um rosinha, e eu não sei se eu tenho tantas coisas que combinam com rosa, assim, então ficaria um pouco mais difícil. E aí eu vou fazer azul marinho, que eu comprei esse brim, e vermelho pro laço. Uma coisa mais Sailor Moon mesmo, sabe? Só que pra começar, eu queria muito só abrir o tecido ali, cortar e lindo. Não, tem que passar o tecido, passar a ferro, pra colocar todas as fibras no lugar, deixar ele do tamanho que ele tem que ficar, ou ainda tem que lavar o tecido e depois passar. Mas eu tô sem tempo, irmão, minha máquina tá lá cheia. Eu não vou conseguir lavar o tecido. Eu também não tenho espaço. Isso aqui que tá aparecendo aqui, ó, é o meu varal. Eu lavei lençol, lavei roupa de cama essa semana. Então eu não tenho espaço. Então eu vou passar o tecido, esticando ele, tudo que ele tem que esticar, os dois, né? Pra dar certo pra fazer. E aí eu começo. Vamos lá. Eu tô um pouquinho nervosa, porque vai ser um negócio um pouco... que exige um pouco mais de experiência. Eu acho que eu tenho e talvez... tomara que funcione. Vamos lá. Oi, vamos para algumas atualizações. Eu costurei todas elas. Vocês vão ver que na onde eu tô mostrando, ficou mesmo a marcação de algumas partes virada para fora. É porque eu cortei
tudo espelhado pro mesmo lado no tecido. Eu não cortei espelhando pra ficar todas as riscas pra dentro. Certo, tofu não come alfinete, por favor. Depois disso, eu tive que abrir as costuras, né? E eu fui colocar no manequim pra testar, pra ver se ia funcionar. Não, tofu! Meu Deus, cara, por que você quer comer alfinete? Tá doidona? Ela não quer se pronunciar. E aí eu coloquei no alfinete. No alfinete não, caramba. No manequim. Coloquei no manequim pra testar. E ele ficou com uma sobra estranha aqui nas costas. Que parece que eu ia ter que dar uma pence, né? Mas depois eu fui testar em mim. E não deu essa diferença. É porque o manequim, ele é um pouco maior que eu. Tanto no busto, quanto aqui nas costas. Na hora que eu encaixei em mim, não deu essa diferença pra fazer essa pence. Até porque o molde é feito no meu tamanho, não do manequim. Então, eu posso ficar tranquilo quanto a isso. No momento eu coloquei ele aqui, só pra eu ter uma noção de como é que ia ficar e pra ele não ficar ali em cima também jogado. E aí, como vocês podem ver, atrás ele não fecha, porque o manequim, as costas dele e o busto são bem mais largas do que os meus. Aqui tinha acabado a bateria do microfone e eu não vi, mas eu tava explicando o seguinte: na hora de cortar, deu as 4 peças da parte da frente e do forro, só que da parte das costas deu só 3. E aí eu vou ter que fazer um bem bolado aqui pra dar certo na hora de fazer o forro. Vai ficar faltando uma parte na parte de dentro, mas tudo bem, vai ficar nas costas e é isso que importa. Vamos lá, algumas atualizações. Eu terminei ele, porém, tem muitas coisas para arrumar. Aqui podemos ver que ele está torto. Tem um bico aqui, ó. Eu não sei por que ficou um bico desse jeito. Era pro bico, talvez, ter ficado então bem aqui no meio. A costura aqui no meio ficou legal. As costuras, na verdade, ficaram certinhas do lado de fora. Por dentro, tá um terror. Olhando por aqui, até que parece que tá certinho. Mas ele tá folgado, dependendo do jeito que você mexer, se mandar muito, ele vai descendo, e desce, tipo, muito. E atrás também não ficou com caimento muito bom. Olha aí, tio, porque ele fez uma curva aqui, ó. Tá vendo? Aí ele fica mais certinho, até pra ele não cair aqui, na frente. Eu vou ter que diminuir tudo isso aqui. Tem que diminuir tudo isso pra ele ficar mais certinho. E daí ele fica mais certinho na frente. E fica mais certinho aqui também. Teve uma outra possibilidade que eu pensei, que é a seguinte. Ele encaixa perfeitamente aqui, ó. Ele desce inteiro, encaixa aqui certinho. Aí atrás não sobra tanta diferença, né? Porém, ele fica assim. Não sei se eu estaria confortável para usar desse jeito. Aí, no caso, eu faço alguma outra coisinha pra colocar aqui, entendeu? Não deixar o que eu tô usando assim. Ficou legal? Eu gostei do conceito. Mas não vai dar certo por causa do laço. Então, a parte aqui, se eu for colocar, tem que ser ou vermelha, pra combinar com o lacinho que vai vir depois, ou azul mesmo. Porque daí, se eu for colocar branco, que ficou até legal, eu vou ter que deixar esse aqui desse jeito e começar outro pra fazer com o laço. Mas não é a minha intenção. Aí eu acho que talvez eu faça esse encaixe pra colocar o vermelho aqui em cima. Que eu acho que eu tô gostando da ideia, né? Que daí ele ficou inteiro certinho, ó. Não empapuçou nem nada aqui. Se eu colocar ele mais pra cima, eu vou ter que fazer todas essas alterações aqui. Então acho que agora a gente segue com essa ideia de colocar o detalhe aqui. Aí no caso eu vou colocar vermelho, porque desse azul aqui não sobrou nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo, sobrou isso aqui. Também pra eu aprender, porque eu preciso, sim, fazer peça piloto antes de fazer no tecido final. Porque se eu tivesse feito numa peça piloto, não tinha acontecido tudo isso. E eu tenho que pensar 1 milhão de coisas depois pra arrumar. Eu sou teimosa, né? Eu já fazia as coisas antes sem passar o tecido, sem molhar ele, pra ele encolher o tanto que ele tem que encolher. Tecido plano, no caso. Aí eu sempre falo pra mim, na próxima eu faço. Chega na próxima eu esqueço que eu tenho que comprar uma tela. Eu não tenho tecido pra fazer peça piloto. Tenho que comprar também. E aí eu acabo esquecendo quando eu vou na loja de tecido. Eu compro só o que eu vou usar. Então, das próximas, eu vou sim fazer uma peça piloto
para não ocorrer riscos e também para eu poder arrumar os meus moldes, porque esse molde aqui já foi de um outro vestido que eu fiz e nele não deu problema, porque o tecido era diferente. Lá era um tecido plano, não esticava tanto, e ele ainda assim ficou um pouquinho largo, ele ficou descendo, mas ele encaixou certinho. Esse aqui, ele é um outro tipo de tecido, ele tem um pouquinho de elasticidade. E aí eu não calculei muito bem, é por isso que eu vou ter que fazer essas alterações. Não são tantas, mas vai dar certo. Agora, partimos para estudar como que coloca um negócio aqui, né? Porque eu fiz todo ele embutido. Ai, que desespero no olhar. Vamos lá. Eu não coloquei a parte do bojo, né, a parte inteira, porque ele ficou uma grande de uma... Não ficou legal. Ficou muito estranho. O bojo tá aqui perdido, não sei pra que eu vou usar, talvez eu use pra uma outra coisa. Mas aí eu fiz o reparo nas costas, e porque eu queria ele mais pra cima, já que o bojo não ia aparecer, né, porque aparentemente podemos ver que deu errado. Então eu segui agora fazendo as tiras, né, que eu mostrei aqui, cortando 8 centímetros de tricoline. E a última faixa, que vai ser o laço inteiro, ela tem 10 centímetros. Eu vou dobrar, ele vai ficar mais ou menos com 4 centímetros. E a outra de 8 centímetros vai ficar dobrada mais ou menos com 3. Eu tava fazendo uns testes, porque eu cortei aquela tela, né, que é esse filó aqui, essa armação. Porém, eu acho que eu vou seguir da seguinte maneira. Essa aqui tem a estruturação, só que ela tem uma camada só. Ela vai ficar ainda no lugar, quando eu colocar ela. Vai ficar um pouco mais maleável, mas de perto não ficou lá aquelas coisas, viu? Ela, mesmo eu passando, ficou meio amassado. Talvez se eu usasse brim vermelho, igual o brim da peça inteira, eu acho que ficaria melhor. Mas por enquanto essa tem uma camada só. Esse aqui tem 2 camadas, ó. Dá pra ver bastante diferença, que ele fica bem mais estruturado. Olha aqui. Esse aqui é o que tem 2, esse aqui é o que tem 1. Porém, ele não tá ficando legal. A textura ficou pior ainda. Aparece bem mais. E eu achei que ele ficou muito difícil de malear, sabe? Porque é uma parte basicamente pra fazer isso aqui, ó. E aí, ele tava um pouco muito estruturado e ficou muito grosso. Porque tem 2 partes. Então, acho que eu vou ficar com esse aqui mesmo, que tem uma parte só, mas que vai ficar armadinho do mesmo jeito. Ih, tô achando que eu não vou ficar com esse, não. Oh, Deus, calma aí. Assim foi muito mais fácil de virar. Esse aqui foi... Olha. Ai, pagando meus pecados na terra pra virar isso aqui. Aí por isso que eu fiz assim também, pra ficar mais fácil. Não sei o que eu faço agora. Eu vou decidir. E aí eu vou gravando pra vocês. Então, vamos continuar. Gostaram do charme? Finalmente eu terminei de costurar e virar tudo isso aqui. Só que tem um porém. Eu acho que na hora de virar, e por causa da tela ter bastante textura, não me agrada como ficou. Tá vendo isso aqui, ó? Tá muito amassado. E eu já passei a ferro. E se eu colocar a temperatura mais alta, eu acho que vai queimar o tecido. E assim,
Eu vou trabalhar com o que eu tenho agora, mas eu não tô gostando da textura que ele ficou. De longe não aparece, realmente não aparece, mas no detalhe, ai, que terrível. Ui, nossa, vai fazer o quê? É o que eu tenho agora, vai ser isso aqui e vou mostrar pra vocês como é que ficou ali. Confia. É que assim, eu não tô sabendo colocar aqui, mas eu acho que vai dar certo. Eu tô gostando do que eu tô vendo. O contraste do azul com o vermelho, entendeu? Eu acho que vai ficar um negócio, vai dar um sabor. Esse aqui não tá entrando no manequim. Ele não cabe mais lá por causa das pentas que eu fiz atrás. Então eu vou ter que vestir em mim pra poder colocar tudo isso aqui. E tem outro porém também. Eu tinha marcado no meu corpo mesmo aqui embaixo, que é onde vai ficar o final do lacinho, e as laterais, que é onde ele vai virar. Então eu vou ter que vestir de novo, marcar e costurar. Eu vou ter que costurar a mão. A ideia, na verdade, era colocar aqueles botõezinhos de pressão, que não é de pressão, ele é imã. E daí toda vez que eu fosse usar, eu queria usar só ele, eu tirava, né, todos os botões e colocava outra coisa pra não ficar aparecendo. Mas eu não sei agora. Talvez eu faça só um pontinho à mão pra ver como é que vai ficar e depois eu compro esse botãozinho pra poder colocar. Porque eu gostei muito de como ficou essa base. Gostei muito mesmo. Tem algumas coisas para arrumar e talvez eu faça numa outra cor, porque eu gostei muito disso aqui. Eu tô me sentindo muito confortável de usar agora top, assim. Ainda se fala tomara que caia? Eu lembro de ter ouvido em algum lugar que era pejorativo. Enfim, os ajustes necessários no molde eu vou fazer mais. Assim, de coração. Ficou pronto. Porém, não usável. Eu acho que o problema maior foi a estruturação dos lacinhos e das fitas, porque ficou muito estranho. A ideia que eu tinha era a seguinte: eu não ia costurar aqui, né, como eu não ia costurar o negócio aqui, da ideia de eu usar só a peça de baixo depois sozinha e tal. Mas eu só dei uns pontinhos pra ver como é que ia ficar. E eu não gostei. É porque o que eu tinha pensado é que ia ficar bom, ia dar certo. Só que eu acho que tinha realmente que ser um tecido mais grosso pra não ficar com tanta textura assim, né, que ficou com bastante. Esse aqui é aquele primeiro que eu fiz que tinha 2 camadas. Mas ainda assim, não tô sentindo que ficou legal, entendeu? E aí eu vou usar sem os laços mesmo. Eu tô tão triste. Aí atrás é uma questão, né? Porque eu não consegui ver como que é a parte de trás. Então tá só com alfinete, porque daí depois eu ia colocar o botãozinho de pressão e tal. Ô, gente. Olha, eu queria muito que tivesse dado certo. Eu vou pensar numa outra forma, que hoje de manhã eu lembrei que dá certo. Que em vez de fazer com essa tela, fazer com manta acrílica. Aquela manta, sabe, que a gente usa pra fazer bolsa? Talvez fique mais bonito, fique mais fofinho e dê a estrutura que eu quero. E aí também não vamos usar tricoline, né? Vamos pensar num outro tecido aí pra poder usar, pra não ficar tão estranho assim com textura. Esse laço aqui eu consigo tirar agora, porque ele tá só com alfinete. Mas ele tá inteiro, ele é uma peça só. E a ideia era fazer essas outras aqui no botão, entendeu? Ai, eu tô triste. Eu queria muito que tivesse dado certo. Mas pelo menos essa peça de baixo deu certo. Algumas coisinhas ainda pra arrumar. Mas é isso. Demorei uma semana pra no final não dar certo. Vai fazer o que acontece, entendeu? Foi a primeira vez que eu tava fazendo. Vou pensar em outras formas de fazer isso aqui melhor. Eu espero que vocês tenham gostado.
Não se esqueçam de se inscrever, deixar o gostei no vídeo. Eu tô muito chateada, nem sei o que falar. Não sei como é que vai ser a semana de vocês. Vocês têm alguma coisa importante pra fazer? Se é só rotineiro. Aí agora essa semana eu começo a pensar em outra coisa pra fazer. Porque agora a gente deixa isso aqui um pouquinho de lado. Pra ter um respiro. Pra pensar em outras coisas pra fazer. E como já estamos na primeira semana de setembro. Na verdade, a segunda. Vamos começar a pensar coisas de Halloween. E é isso. Até o próximo vídeo.